Vamos mergulhar um pouquinho no nosso querido Eclesiastes, nossa Bíblia amada. Nosso esteio em momentos assim complicados, difíceis. Graças a Deus temos a palavra de Deus para recorrer, para pedir ajuda, para nos amparar. Eclesiastes 4, de 1 a 6, diz assim: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Aqui nós ficamos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por ter a Tua palavra para mergulhar a alma, nos banhar do que é correto, do que é verdadeiro, do que é lícito, do que é reto, do que é justo, do que é santo. Obrigado porque temos esse norte para seguir. Não estamos desnorteados nesta terra enquanto estivermos a Tua palavra e sempre a teremos conosco. Até Cristo voltar e depois Ele próprio, que é a Tua palavra, Teu Logos eterno, estará conosco. Obrigado pelo privilégio de podermos pedir ao Teu Espírito Santo a ajuda do alto. E é o que nós estamos fazendo agora, pedindo ao Espírito Santo ajuda do alto para entendermos e vivenciarmos e dar testemunho do que é viver de acordo com Eclesiastes. Eclesiastes de uma maneira particular, a Tua palavra de uma maneira mais abrangente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui nós vemos Salomão com pensamentos e conclusões sobre diversos assuntos. No capítulo 4, é uma espécie de uma miscelânea. Eu falei no começo da exposição do livro, alguns autores tentam estabelecer uma ordem lógica para o livro e dividem algumas seções e coisas assim. Eu desisti de fazer isso, talvez pequenas seções isoladas, mas até onde minha maneira de entender as coisas vai, ele vai falando sem um planejamento muito rígido, muito lógico, muito didático. Vai falando sobre a vida e as coisas que vêm na mente dele. Então hoje, até o versículo 6, eu li sobre 3 assuntos na Bíblia. Li na Bíblia sobre 3 assuntos que nos tocam a todos. Primeiro dele, opressão do homem contra o homem. No versículo 1, ele fala aqui da violência na mão dos opressores. Versão corrigida tem a palavra força em vez de violência. A original pode ser traduzida como violência, mas talvez a ideia de força, de poder, que está mais ligado mesmo à opressão. Você oprimir alguém não é nem necessário uma violência em si, mas sim o exercício de força, de pressão, de alguma forma.
Então, o quadro é bem atual, tanto quanto era no tempo de Salomão, 3.000 anos atrás. Vocês sabem muito bem, eu não preciso investir muito tempo para provar a vocês como se fosse uma tese complicada de se mostrar. Não, acho que uma criança e pré-adolescente de 9, 10, 11 anos de idade já pode ter notado muito bem que é assim mesmo. Quanto mais mesmo um adolescente, um jovem e um adulto. Que é muito atual isto. Sempre que pode, alguém oprime o outro. É praticamente uma regra neste mundo perdido. Tudo tem exceção. E quando se fala aqui, como Salomão, muitas vezes ele fala da característica principal do que acontece, do que é típico. Então, quando digo que sempre que alguém pode oprime o outro, não é 100% dos habitantes do planeta Terra. Mas falando de pessoas que não têm Cristo, apesar de que poderíamos fazer algumas aplicações para crentes, quanto à questão de oprimir, mas primeiro pensando nos que não têm Deus no coração, não creem em Cristo, é uma característica, porque é do mundo. Mais ou menos como a Bíblia diz, Paulo repetindo o Velho Testamento, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, embora ali seja exato. O mais rico oprime o mais pobre. Não tem jeito. Procura não fazê-lo, se for alguém que tenha consciência, que tenha uma certa instrução, certos princípios. Mas se ele não tomar cuidado, ele já está oprimindo, mesmo sem ter aquilo no coração, ser uma coisa proposital, maliciosa, como é o caso de muitos também, mas mesmo assim admitamos que tem aqueles que não querem fazer assim e tratam os seus servos ou os seus empregados com cuidado, com educação, mas se vacilar, se esquecer por um tempinho, já está oprimindo. Às vezes um pedido que um patrão, um chefe, um rico faz a um pobre, pequena forma de fazer isto já é quase uma ordem. E se ele for empregador, o empregado já está ali com medo de não atender aquele pedido, porque o outro pode não gostar e, por acaso, no fim do mês vai receber o aviso prévio. Isso é uma pressão. Agora, como eu disse, uma pressão até mesmo não intencionada, não totalmente maligna, mas é da natureza humana exercer a força que se tem, especialmente contra o menor. O mais poderoso oprime o mais fraco. O mais culto tem a tendência de oprimir o menos letrado. As formas de opressão variam, algumas são mais evidentes, até chocantes, outras são bem mais disfarçadas. E quanto mais um país ou um povo se chama de civilizado, mais disfarçado ainda é esta forma de opressão. Procuram disfarçar, mascarar com leis, com certos costumes que tentam, de alguma maneira, não mostrar tão escancaradamente a opressão. Mas a verdade de Salomão é absolutamente a mesma de hoje. O ser humano é opressor por natureza. E quando eu digo natureza, é natureza pecadora, desde que Adão pecou e passou a fazer parte da natureza humana o oprimir. Passou a fazer parte da natureza. Quando nasce uma criancinha tão bonitinha, ali tão
frágilzinha, tudo ali está um opressor ou opressora em potencial. Dê força a ela, dê poder a ela, que muito provavelmente ela vai oprimir alguém ou muita gente. Como eu já disse, variando o grau de malignidade dentro do coração e de intenção em fazer isso. Podendo usar a mão forte, sem piedade, muitos fazem isto. E o oprimido chora, sente, geme, reclama abertamente, ou não tem coragem de fazê-lo abertamente, coragem ou talvez até sabedoria de não fazê-lo abertamente, mas sofrem no seu interior, lamentam. Quando a opressão se generaliza e fica insuportável, exageradamente forte, revoltas, golpes, mortes, dos quais a história humana está cheia. Vocês sabem muito disso. Mesmo assim, os líderes das revoltas que chefiaram aquela revolução contra os opressores, não abrir e piscar de olhos. Se a revolução for bem sucedida, os líderes vão assumir. E agora os líderes são autoridades. E agora os líderes vão oprimir. E talvez de uma maneira pior do que o que eles colocaram para fora. E se repete esse ciclo vicioso na nossa história. E o ciclo se reinicia. Certo que, comparando com Salomão na época, hoje há leis sociais, trabalhistas, mais reguladoras, mais protocolos, que tentam amenizar o problema, de fato. Mas os homens sempre darão um jeito de burlar e sempre que podem vão exercer o seu velho costume de explorar. O quadro é desolador mesmo. Os que podem exploram. E os explorados lamentam e choram. Pronto. É isso aí. É o que Salomão diz. Pessimista demais? Não concordo. Absolutamente um observador arguto do que acontece ao redor. E eu não creio que precisaria ter inteligência e a sabedoria de um Salomão daquele para notar isto. Como eu disse, acho que até um pré-adolescente já vê que um podendo oprimir o outro. Criancinha na escola, podendo oprimir a outra, já oprime, porque o bullying, que hoje em dia está na boca de todo mundo, há pouco tempo ninguém sabia nem o que era isso. Mas sabia o que era, sim, perseguir o outro, maltratar o outro, sempre se soube, independente da época em que viveu. Mas eu digo, o que é hoje novidade é o termo, né, que é inglês e tal, não consegue nessa língua portuguesa um termo para explicar isso, mas tem o bullying, pronto. Então o bullying já, mas pelo menos todo mundo já sabe o que é. Então a criancinha de 4 anos já sabe o que é sofrer bullying. Isso é opressão. Lições um tanto quanto óbvias, nunca oprima o próximo. Isso não é coisa de crente. Eu poderia dizer, não é coisa de quem quer agradar a um Deus Criador que é justo, é santo. Então, se alguém tiver que sofrer, que vai sofrer e ser oprimido, que vai ser oprimido de alguma forma, que seja da mão do outro, não sua, não minha. Você deve ter poder de opressão sobre alguém, um filho pequeno, alguém que trabalha com você, contratado, sei, uns mais, outros menos, um grande empresário sobre centenas, milhares de empregados, um governador, um executivo, depende, mas não precisa ser uma grande autoridade para ter poder de oprimir alguém, não, como eu disse.
Uma criancinha de 6 anos tem o poder de oprimir a de 4. Ou uma criança de 6 anos pode ter poder para oprimir a de 10. Se o de 10 for tímido por natureza, for quietinho, e o outro for agressivo por natureza, ele pinta e borda com o dobro, alguém com o dobro da idade dele, e o dobro do tamanho muitas vezes, mas só a força, a ruindade. Se alguém tiver que sofrer, pode ser uma criança, se você é criança, tem criança aqui, quase isso me ouvindo, adolescentes, não oprima ninguém, não. Não comece na escola oprimindo seu coleguinha, não. E você vai crescendo, aí tem as outras oportunidades de oprimir de alguma forma. Às vezes você é inteligente, você não é rico, mas é inteligente. Muito mais do que os outros ao redor. Rapidamente você está oprimindo os outros, gozando dos outros que não entenderam nada na equação complicada lá. Você deu, foi uma aula, foi no professor logo. A tendência é rápido de oprimir o outro, humilhar, mostrar que não entendem coisa nenhuma. É difícil isso. A gente fala em opressão, pensa-se logo num capataz daqueles dos filmes, né, com os escravos, ele com chicote na mão. Então, claro que faz parte, e é o ícone de uma opressão física, esse tipo de coisa, amarrar o pobre do escravo no tronco e flagelá-lo nas costas e tal. Mas opressão tem, como eu disse, muitas formas, ok? Você sabe disso, não estou dizendo grande novidade, Salomão não está dizendo grande novidade, mas talvez a novidade seja você pensar assim, eu nunca pensei em mim como um opressor em potencial. Pois pense nas pessoas que você pode oprimir, independente de você querer ou não. Pense. Um passo além, puxa, eu nunca pensei em mim mesmo como um opressor, não em potencial, mas para valer. Será que eu ando oprimindo alguém sem notar? Olhe lá, talvez, não sei. O padrão de Cristo é o contrário de oprimir, é servir. Servir. Sei lá em Marcos 10, 42 e 44, eu não vou ler, porque nós conhecemos bem o padrão de Cristo, é bom lembrar isto. Fuja de qualquer tipo de bullying, de opressão, de humilhação, que é uma forma de opressão. Segundo, se você for o oprimido, que muitas vezes eu acho que não houve um de nós que em alguma época da vida, se não no presente, não é vítima de algum tipo de opressão, não se admire, não, porque é normal na raça humana. Eu acho que você não vai chegar numa sala que está 5 gatos na sala ali, aí de repente eles começam a miar. Que coisa! Que foi? Os gatos estão miando. E você queria que eles latissem, é? Gato mia, cachorro late e homem oprime. Pastor, mas isso é muito bruto, é muito cruel. Não sou eu que estou lhe ensinando isso, e nem Salomão nos ensinando. A palavra de Deus vem com Salomão, sim, e pontifica, e diz é assim mesmo, e dá rumos e tudo mais, mas a rigor. Então não se admire e não faça disso algo para você sofrer de uma maneira mais do que é para sofrer. Eu não vou dizer, não sofra com opressão, não dá. É claro que nós vamos sofrer com opressão, é humano. Mas você pode pegar 2 oprimidos da mesma forma que um é, o outro é também, e um reagir de uma maneira abatida, desesperada, angustiosa, e o outro sofrendo também, diz, não, eu vou aguentar isso, é o jeito.
Quando puder, a gente se livra aí desse opressor, pode ser minha mãe, meu pai, meu patrão, sei lá, o vizinho, eu não sei. Quando puder, eu me livro, mas eu vou cair na mão do outro. Esse é o sábio. Vou cair na mão do outro, não adianta. Então vamos aguentar aqui, ainda bem que não é o opressor, um opressor pior do que já é, que eu conheço outros casos ali, e vá por aí, vai levando sua vida assim, porque você vai ser oprimido, meu irmão. Mais do que já foi, não sei mais do que já foi, mas se você já foi, se você não foi, você ainda está exposto a ser. Sim, eu, qualquer um de nós. Pode ser um decreto que vem aí, pode ser um ato jurídico, um tribunal, o que for. Bum! Oprime. Então vamos aceitar que você é um oprimido em potencial. Do jeito que você é um opressor em potencial, você está do outro lado também. Se desespere, não. Agora, claro, procure alternativas. Se alguém quer oprimir, ferindo a lei, use seus direitos que a lei lhe concede. Direitos esses que são quase constantemente desprezados pela própria justiça, que é absolutamente falha, muitas vezes, não sempre, mas às vezes corrupta, e 99,999% inepta, lenta. Mas são seus direitos, se for o caso, use, não é pecado usar seus direitos, agora sempre de olho nos altíssimos padrões do Senhor Jesus Cristo. Sofreu dano, se e quando as circunstâncias assim indicarem, vai ser caso a caso, algo complexo, como aplicar os princípios de Cristo, de não resistência, de não se vingar pessoalmente, dar outra face, amar o inimigo, tudo isto merece estudo cuidadoso, mas está aí sobre você, colocado de maneira clara, o que Cristo gostaria que nós fôssemos. Colocado de maneira clara, digo, está ali à nossa frente. A explicação, às vezes, não é tão clara da outra face, coisa assim, não é tão simples como talvez nós pensemos. Mas estão aí os princípios, então tenha sempre cuidado. Mas não se admire, não morra de tristeza, não se desestruture, porque está sendo oprimido. Sem que ninguém consolasse os oprimidos. 2 vezes Salomão disse isso, não sei se você notou. 2 vezes ele diz isso em pouquíssimo tempo, no mesmo versículo. Sem que ninguém os consolasse. Aí lá no fim, logo depois, via a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse. Ele quase repetiu atrás da outra. Se há algo que este mundo tem muito pouco, irmãos e amigos, é consolo para os que sofrem. É pouco. Até parentes e amigos são fraquinhos nisso. E eu poderia, talvez, passar aqui o resto da pregação todinha só falando em que se constitui essa fraqueza dos queridos parentes, amigos e irmãos em Cristo, essa fraqueza, essa impotência de consolar adequadamente. Não sabe como consolar, não consegue que o coração se compadeça o suficiente para se dedicar realmente a uma atividade consoladora mais profunda. O coração não sente aquilo tudo, não sente. Não tem muito amor, não tem muita misericórdia dentro do coração pelo pai, pela mãe, pelo irmão de sangue, pelo vizinho lá, pelo irmão em Cristo. Não tem. Não é que tem ódio e tal, é pessoa ruim, não. Mas não tem tanta misericórdia e, além do mais, ele sofre também. O Consolador também sofre. E essa pessoa que eu vou consolar tem me consolado? Não, mas ninguém é para pensar assim. Não.
Claro que não é. E muitas vezes não pensa de uma maneira assim tão racional, tão matemática. Ele não me dá consolo, eu não dou para ele, 1 a 1. Claro que não é assim. Mas o subconsciente, provavelmente isso influencia. E não somente aquele que você vai consolar, ou deve consolar, que não está lhe consolando devidamente, as pessoas ao seu redor. De repente, aquela pessoa que você vai consolar nem sabe se está precisando de ajuda, mas, de uma maneira geral, você olha assim. Consolo é uma coisa que eu não entendo bem, não, nem de lá para cá, nem daqui para lá. Aí o seu provável consolador, eu gostaria tanto de lhe consolar. Ele tem o coração, sim, sensível, está vendo a sua dor, não está preocupado se alguém o está consolando ou coisa assim, não quer saber isso, não, ele quer lhe consolar. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Então, você tem o coração de consolador, você tem a misericórdia? Tenho. Tem o gosto? Tenho. Teria até um certo jeitinho, uma psicologia aí inata em você, um jeitinho de... Você saberia até o que dizer para a pessoa, para consolá-lo das opressões que ela está sofrendo? Teria. Eu tenho passado por algumas parecidas, eu teria que ajudar. Então, não tenho tempo. Essa semana, você não pode imaginar como foi minha semana, não. Quer que eu lhe diga? Não. Segunda assim, terça assim, quarta assim, quinta assim. Não tenho tempo. Mais um motivo, né? E pode ir longe. Essa lista aí de motivos para não consolar. Seja como for, eu vou repetir. Se tem uma coisa que este mundo é muito pobre e tem muito pouca oferta, é de consoladores para os que sofrem. Encare isso, aceite isto, e pensar que Cristo é o Consolador para quem quiser. E ainda nos enviou outro. Vou mandar outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo nem conhece, nem o pode conhecer. Então, ao mesmo tempo em que a sugestão para consolar mais os outros pula aqui de óbvio, né? Mas eu quero ir por esse caminho aqui de você não sofrer tanto com a falta de consolo dos outros. Porque você já sofre com a opressão. Aí você vai sentir e sofrer por causa do pouquíssimo consolo que você tem ao redor. Como disse, até de pessoas muito amadas, muito sensíveis, muito bem intencionadas, muito preparadas, mas que não tem tempo, ou vive viajando, ou isso aqui. Não dá. Na prática, não funciona. É fato. Graças a Deus, se você tem um consolozinho aqui e acolá de alguém que está ao seu lado e que lhe dá um certo tempo, lhe dá uma certa atenção e de fato consegue lhe consolar efetivamente, lhe ajuda, amém por isto. Mas certamente, muito provavelmente, você gostaria que fosse um pouco mais, e mesmo que você esteja satisfeito, mas talvez você seja uma raridade, porque a maioria vai ter pouco consolo. Alguns pagam para ser consolados. Então, eu quero sugerir o seguinte: em vez de insistir muito na tecla de console as pessoas, que já estou, claro, tocando nesta tecla, mas eu quero enfatizar aqui
Se você é crente, você pode ter consolo dos outros. Pouco consolo dos outros, muito pouco, e é provável que tenha, por mais que os outros se esforcem, dentro dos seus limites. Mas se você é crente, você pode ter pouco consolo dos outros, mas nunca de Deus. Então você não é uma pessoa para quem falta consolo. Se você é crente, pode faltar consolo humano, ou não ser o suficiente. Mas nunca será de Deus a falta deste consolo. O próprio Senhor Jesus Cristo esteve aqui consolando os seus apóstolos e seus discípulos, voltou para o céu, depois de morrer e ressuscitar, e mandou outro Consolador que estará para sempre convosco, habitando em vocês. Então você tem o Espírito Santo, outro Consolador, habitando no seu coração. Se você se sente uma criatura, uma pessoa sem consolo de jeito nenhum, você precisa observar este aspecto da sua vida. Está faltando algo muito importante. Eu lhe garanto que não é falha do Senhor Jesus Cristo. Lhe garanto que não é falha do Espírito Santo. Lhe garanto que não é falta de consolo por parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem de sabedoria, nem de compaixão, nada. Então, de quem é? Se você se sente uma pessoa sem consolo, você deve estar falhando em algum ponto. Eu digo isso para lhe ajudar, claro, para você procurar identificar, converse com o irmão mais maduro, converse com o pastor, peça ajuda a alguém, converse com Deus, olhe as Escrituras, leia livros sobre o assunto, mas busque, porque tem algo errado. O crente deve se sentir consolado do alto. Inclusive, quando eu falo isso, já saiu fora do que Salomão falou, né? Porque Salomão falou da opressão aqui na terra. Então, o próprio crente pode ter e vai ter opressão aqui na terra, como já falei. Pode ter consolo aqui na terra, como já falei, embora geralmente vai ser aquém do que a pessoa precisa ou gostaria que fosse. Então, aqui na terra é mais complicado mesmo. Mas quando olha para o alto, eu estou olhando para o alto, deixando Salomão um pouquinho aqui, o assunto é consolo, é opressão e consolo, consolo por opressão, que é o que eu estou mais enfatizando aqui pelo contexto, você pode ter em abundância. Abundância. Se não tem, busque, procure, vá atrás. Peça ajuda a Deus ou alguém que possa lhe orientar, conforme já comentei. Versículos 2 e 3, é Salomão tirando conclusões amargas. Também, com tanta opressão neste mundo, tanto choro, tanta falta de consolo, vai concluir o quê? Como um homem honesto. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem, porque mais que uns e outros, porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, mais feliz ainda do que o que já morreu, é o que nem nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Isso é forte. Os que já morreram são mais felizes do que eles estão vivos, porque já escaparam de tanta ruindade e opressão neste mundo. Mas melhor mesmo é o que não nasceu ainda, porque não viu nada dessas coisas horrorosas. Pois é.
nós temos que concordar com Salomão. Claro, do ponto de vista que ele está olhando aqui, do ponto de vista humano, debaixo do sol, da vidinha aqui, nesta terra. Se você esquecer isso por um tempo, fica muito estranho o livro de Salomão. Do ponto de vista humano, que é o que ele está olhando, temos que concordar. Olhando especificamente aqui a vida na terra, para viver sofrendo, chorando, sendo oprimido, é melhor não ter nascido. É. Quem vai dizer que não é? Quem vai contra a palavra de Deus? Se alguém não tiver valores mais profundos, que garanta uma vida com mais sentido aqui, e que assegure um pós-morte agradável, de fato, esta vida, e eu grifo, esta vida é muito ruim e não vale a pena. É tentador dizer, mas pastor, Deus, como é que ele... Pode parar. Não está na discussão de Salomão. Então, como é que Deus permite isso? Como é que ele é bom e permite que uma vida tão desgraçada dessa aconteça para tanta gente? E pode parar, porque está fugindo do propósito de Salomão, que é colocar de uma maneira crua e nua, colocar os fatos como são aqui nesta terra. Você sabe que ele fala bastante em Deus no livro, já falou bastante até o capítulo 4, quando nós chegamos. Sim, de vez em quando ele vai e fala muito em Deus, mas de repente ele deixa Deus de lado, mas deixa mesmo no raciocínio dele, para poder dar o recado que ele quer dar, para poder transmitir o que ele quer dizer. Então ele diz como se assim, esqueçam Deus, para esse efeito. É só assim que se vai entender. E olhe lá o livro de Eclesiastes. Então, como é que isso parece aos olhos de Deus? A questão de nascer, não ter nascido, é melhor não ter nascido, entra a parte filosófica, existencial, mas Deus vai concordar com isso? Se disser assim, Senhor, é melhor mesmo não ter nascido, mas é tu que designas o que cada um nasce, não escolheu cada um para existir, escolheste os que seriam para ti, através de Jesus Cristo, antes que houvesse mundo. Senhor, como é que fica aí todos os teus planos eternos com relação a esse negócio de é melhor não nascer, é melhor que já morreu? Esqueça. Para entender isso aqui, e aprender a lição que você precisa aprender, não está em foco este assunto. O que está em foco que é fato. Se alguém chegar um dia para você, rapaz, eu tô bem não. Está com dor onde? Não é dor não, eu estou meio deprimido. Sobre o quê? A vida. Essa vida não presta, não. É mesmo. Chegou a essa conclusão como? Ora, como? Vivendo. Quer ouvir? Resumo da minha vida? Tem lenço aí? Pois é. Isso aqui. Eu olho para uma criancinha, meu filhinho que tem 1 mês de nascido, eu olho para ele, fico com inveja dele. Oh, rapaz, ainda não sabe o que é a dureza dessa vida. Aí pensando bem, melhor o que nem nasceu. Esse aqui já nasceu, coitado. Se não morrer, e eu pretendo dar ele a comida necessária, se ele desenvolver, ele vai ver mesmo, assim não escapa. Com pouco tempo ele está vendo já a dureza e o sofrimento dessa vida. Não tem jeito. Ou tem? Não, tem não, você tem razão. Então o melhor mesmo é quem nem nasceu. Um aborto. Pronto, nem nasceu, nem acabou. Então essa vida não presta.
Concorda? Você que aí é crente, tudo é Jesus, vida eterna. Diga aí. Diga que essa vida aqui, criada por um Deus que você diz que é santo, que é justo, que é reto, onisciente, todo-poderoso, que é amor. Diga aí que Jesus veio para nos salvar, e diz você que já lhe salvou, para me convença que essa vida aqui vale alguma coisa. Estou contigo. Como? Estou contigo. Essa vida aqui não vale mesmo coisa nenhuma. Você tem razão em ter inveja do seu filho de 1 mês e achar que melhor é o que não nasceu ainda. Isso é uma contradição. Você está me fazendo de tolo? Está brincando comigo, né? Não. Você acha que eu sou ingênuo? Você acha que eu não enxergo? Você acha que eu também não sofro? Você acha que os sofrimentos que você está me contando aí eu não tenho, talvez, piores do que os seus, ou não tenho tido? Minha vida não é mais triste do que a sua? Mas você não é crente, e o que tem a ver com a outra? O que tem a ver? Sim, a vida aqui embaixo, meu amigo, e a vida no céu, ou no inferno, é outra coisa. Ei, inferno, não, você quer falar da vida? Então nós vamos falar de uma maneira total. Você quer estar falando só de um pedacinho? Você vai viver quantos anos? 70? 80? 90? Coisinha. Comparado com a eternidade, você concorda? Comparado com 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, concordo. Então, você quer falar existencialmente, filosofar sobre a vida, esse pedacinho aqui da vida? Aí por isso se deprime? E o resto? O resto que não é nem resto, porque é infinito. Você está considerando o quê para efeito da sua depressão, da sua tristeza? Não, eu não tenho pensado muito nisso, não. Assim não. Então você concentrar toda a sua estrutura de felicidade, de noção de felicidade ou infelicidade em cima de míseros 50 anos, 70, 90, tanto faz? Não, assim não, você tem razão. A vida aqui, isolando do outro aspecto, isolando o que Deus tem preparado para nós, que somos dele, meu amigo, assim não vai. Eu concordo com você, como eu já lhe disse, não estou lhe gozando, não, estou falando sério. Mas como é que Deus permite? Você quer saber mesmo? Você tem aí um tempinho bom, vamos marcar algumas horas de conversa, calmamente, eu vou lhe explicar, mas você há de convir comigo que é um outro assunto. Você quer adicionar agora um outro elemento para o seu raciocínio, para a sua maneira de ver a vida. O elemento do quê? Da existência de Deus. Bom. Agora você vai fazer o exame mais completo da sua vida, depois você resolve. Se você se deprime, se você continua triste, se você fica alegre, aí é outra coisa. Esse negócio de resolver, estou quase brincando, né? Mas depois vamos ver como é que vai acontecer no seu íntimo. E vou lhe dizer mais. A sua depressão pode piorar. Agora você está... Não é mais nem me gozando, você está me machucando mesmo. Você não sabe o favor que eu estou lhe fazendo, meu amigo. Porque você está olhando só para esta vida, repito. Você sabe o que aguarda alguém sem esse Deus, você dizer como é que pode ser tão justo e tal. Pois bem, considerando que ele seja isso tudo que eu estou dizendo que é, você não acredita, mas que ele seja mesmo justo, reto, você sabe o que vai acontecer de acordo com esse Deus, com quem não é obediente a ele? Venha cá nas Escrituras. Você sabe o que é fogo eterno, você sabe o que é ranger de dentes, sem parar. Você sabe o que é o verme nunca morrer? Não sei, nem eu, mas deve ser muito ruim. Pois é isso que Deus tem preparado para aqueles que não querem saber de Cristo. Os seus sofrimentos aqui, que estão lhe levando à depressão, são fichinha, perto do que você vai encarar lá. Aí tem motivo você me dizer assim, eu estou deprimido. Por quê? Porque vou para o inferno.
Tem toda razão de estar deprimido. Tem toda razão. E eu não sei como é que as pessoas que dizem que creem no inferno e não se entregam a Cristo, como é que conseguem viver. E não ficam no fundo de uma rede profundamente deprimido, imunes aos mais potentes antidepressivos e ansiolíticos. Porque é para valer, é para derrubar a verdade de que o ser humano sem Cristo vai passar a eternidade no inferno, sofrendo horrivelmente, é muito acima da nossa capacidade de imaginar tanto sofrimento. Agora, meu amigo, se você crer nesse Deus, aceitar esse Salvador, aí pronto, mudou tudo, não é? Eu tenho visto alguns pregadores dizerem isso. O carro que eu sempre sonhei, aí minhas doenças, meus problemas vão desaparecer. Não, talvez vai aumentar. Mas tu é difícil de conversar. Você que é evangelista, né? Você que é o tal, que todo mundo diz que é um evangelista de primeira qualidade, é vocês. Imagina um ruim. Pois é. Então aqui na terra, meus problemas vão continuar, mesmo se eu me converter a Cristo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Se aumentar, foi prometido. Não é para se admirar. Mas, a maneira como você vai encarar esses sofrimentos, o consolo divino que você vai ter ao passar por esses sofrimentos. Meu amigo, eu poderia falar horas com você. Independente de carro novo ou não, de emprego ou não, você vai ter comunhão com o Deus eterno que vai ser colocado no seu coração. A habitação dele próprio, você vai ver que espetáculo, mesmo com sofrimento. E nos tais pouquinhos anos que eu falei aqui na terra, 60, 70, 90, 100, tudo é pouco. Comparado com a eternidade, aí ninguém sabe explicar. Do jeito que não sabe explicar o terror do inferno, não sabe explicar a maravilha do céu. Então, além de você, olhe bem, o crente, além dele ter nesta terra consolo divino, consolo de alguns irmãos, vamos assumir pouquinhos e menos do que eu deveria, como já coloquei, mas agora ele enxerga as coisas de outra maneira, ele aproveita os sofrimentos para crescer em Cristo e olhando o tempo todo para o céu. É outra coisa, não é? Então, quando se explica isso tudinho, diz, bom, então se Salomão quis dizer só esse pedacinho aqui, então é isso mesmo, não tem nada acrescentado do que ele está dizendo. E é. Então a vida é assim mesmo. Ok? Pode assumir que é. Entenda como crente que você continua nessa vida aqui com os sofrimentos, mas as formas, como eu já disse, de encarar, de ser atendido, ser consolado e tudo mudou completamente. Não queira disfarçar para um não crente a dureza da vida que Salomão não disfarçou. Não, que é isso, mas a vida é bela, não sei o quê. É bela coisa nenhuma. Não, mas o passarinho é belo, a lua é bela. Sim, eu sei que é bela, as flores, a natureza, o amor a um filho, tudo isso é belo, mas não vale nada. Nada. Porque esse filho que nasceu vai morrer. Um dia, e pode ser com um mês, ou com 10 anos, ou com 15, ou com 20. Cadê a vida? Cadê a beleza da vida? Melhor que eu não tivesse tido meu filho para sofrer tanto. Pois é, Salomão está lá dizendo. Então a beleza da vida, o passarinho lindo que estava no seu jardim ontem cantando, você descobriu as penas dele que o gato comeu. Aquele gato que vinha rondando no seu jardim, comeu o pobrezinho do passarinho. Cadê a beleza da vida? Então a vida de uma maneira isolada, de maneira só aqui, olhando para cá e tudo, é uma desgraça mesmo, apesar das belezas e das maravilhas que Deus plantou aqui.
Mas o pastor fala tanto mesmo, o pastor Mauro fala tanto da beleza, da natureza e tudo, eu não estou mudando não, gente. Mas se você vai concentrar toda a sua existência, a sua felicidade, o seu sentido de ser em cima do sol que se põe ou que nasce, ou do passarinho, ou até de um filho querido, você está liquidado. Presta não a vida aqui. É aí que eu acho espetacular Eclesiastes. Vibro por causa da honestidade de Salomão e, claro, da acuidade. Como ele é preciso naquilo que ele diz, teria que ser mesmo como sendo iluminado, inspirado até pelo Espírito Santo. Opressão. Segundo assunto eu vou falar na próxima pregação, que é inveja. Pastor, vamos pular essa, porque eu não tenho a menor ideia nem do que é isso. Eu acredito que o senhor também nem sabe o que é. Se o senhor não sabe, não vai poder nem falar, não tem muito a nos transmitir. O senhor não deve ter esse sentimento no seu coração, mas o senhor não quer. Vamos pular essa parte? Pode não vir nenhum para o culto, eu venho sozinho, porque eu conheço o que é, infelizmente sei o que é, e nos maltrata muito a tal da inveja. Eu acho muito provável você já conhecer esse sentimentozinho, se você tem mais do que um ano. Tem pessoa que uma criancinha de uns 8 meses, ou 9, ou 10 meses, já está começando a ficar cismado com o irmãozinho, que está levando mais coisa do que ele, que a mãe deu um negócio, mas não deu o outro. Eu não sei se chega um ano, não, para a inveja começar. E uma vez começado, não vai parar, não. Tudo bem, então vamos pensar na inveja no próximo, não no próximo domingo, no outro, né? No próximo eu vou pregar um outro assunto, para o aniversário da nossa igreja. Opressão. Aceite como algo que não vai desaparecer da sua vida. Saiba encará-lo, ou encará-la, a opressão. Aproveite para o seu crescimento. Exercite. Ser oprimido é uma coisa odienta. E dá vontade de odiar quem nos oprime. Aí vira uma criancinha de 3 anos de idade dizer, vou sair de casa, e sai. Cortou um portão aberto e... Aqui eu não vivo mais. Com essa mãe aí, e esse pai, não deixam eu fazer coisa nenhuma, não aguento. E vai embora! Corre! Traz a menina de volta antes que o cara atropele. Então, mas se a criancinha está se sentindo oprimida, é muito ruim. Então a tendência é ficar com raiva, ter ódio do opressor. Quanto mais a opressão, quanto mais malvado o opressor, mais raiva, mais ódio. Aí vem a Bíblia dizendo assim, ame o seu inimigo. Mas pastor, isso não quer dizer que isso inclui o opressor, né? É óbvio que inclui. Mas como é que eu posso amar um opressor? Teria que ser outra pregação, lógico. Mas pode e deve. Então, encare como um exercício difícil, duro ser oprimido. Não se iluda que com esse mundo mais civilizado, mais educado, e mais, bom, basta olhar ao redor para saber se esse mundo está mesmo assim. E agradeça a Deus pelas opressões que você tem tido e tem e ainda terá. Mas, pastor, e o opressor? Você não vai ter uma palavra para ele? Não, o opressor vai dar conta diante de Deus, e eu poderia falar um tanto quanto sobre o opressor. Então, mas não é o assunto, não é o que Salomão tratou aqui, é do oprimido e do consolo que não tem. E seja mais um consolador. Seja mais um consolador. Console alguém que está ao seu alcance consolar. E às vezes você nem sabe, e a pessoa está precisando. Bem, então, eu poderia dizer, se interesse um pouco mais em conversar e tudo mais. Eu não vou dizer nem a tal ponto, eu vou dizer assim, aqueles que você já sabe que precisam de consolo. Você sabe, independente do grau de formação, do grau financeiro,
É muito provável que você consiga alistar aí alguns nomes num papel, agora, de pessoas que você sabe que estão precisando de consolo. E você não está dando. Por quê? Não vou entrar no mérito. Como não aprofundei também na pregação. Não sei. Tempo, misericórdia, sei lá. Mas peça a Deus, Senhor, me dá o privilégio de ser mais consolador. O teu Espírito me consola. Por isso que eu console outros também. E que Deus nos ajude e até nos dá sabedoria para pregar o Evangelho como ele deve ser pregado, expondo a realidade das coisas como elas são e apontando para a maravilha da salvação em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude com essa questão de opressão, como opressores, como oprimidos, a questão do consolo e a questão de falar das pessoas reconhecendo a dureza e a realidade da vida sem Cristo. Em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém.